Eu vou te ensinar um projetinho simples em Python que tu pode inclusive colocar no teu portfólio. Análise de sentimentos utilizando dados do Twitter. Eu vou te ensinar como extrair tweets utilizando a API do Twitter e como visualizar esses tweets utilizando nuvem de palavras. No final desse projeto, você vai ter um sentimento do que as pessoas estão pensando a respeito das eleições de 2022 no Brasil. Curtiu essa ideia? Fica comigo até o final. Para isso, vocês têm que ter acesso à API do Twitter na sua versão 2, que é uma API oficial. Como que você faz isso, Alcides? Vocês primeiro têm que criar uma conta no Twitter, depois entrar no portal de desenvolvedor, que é esse endereço aqui. Vocês vão solicitar acesso à API do Twitter. Tem vários níveis de acesso. Esse primeiro, que é o essencial, Essential, ele é de graça e você facilmente consegue acesso a dessa primeira categoria, que dá acesso à API versão 2, que é a que eu vou estar utilizando. Então, uma vez que você pediu acesso, você pode então vir para esse painel aqui, dentro do portal de desenvolvedor. Você pode criar um projeto, eu chamei de YouTube Video, né? E dentro desse projeto você pode criar aqui um aplicativo, eu chamei Eleições 2022, porque nós vamos recuperar tweets que estão falando sobre as eleições de 2022 no Brasil. E a ideia desse mini projeto é ter uma ideia, um sentimento do que mais as pessoas estão falando no Twitter a respeito de eleições 2022, utilizando Python. Então, nós vamos recuperar os tweets utilizando Python. Então, uma vez que você criou um aplicativo, você pode vir aqui em Keys and Tokens e você pode gerar uma série de chaves e tokens que vão te dar acesso a essa API. Então, feito tudo isso, a gente vai instalar as bibliotecas que vamos utilizar nesse projeto. Então, manipulação de data frames, vamos utilizar o Pandas. Existe uma biblioteca TweePy para facilitar a nossa comunicação com a API do Twitter. Então, ela facilita esse processo. E no final, depois que recuperarmos os tweets sobre as eleições de 2022, a gente vai criar uma nuvem de palavras para visualizar quais os principais assuntos, quais as principais palavras que o pessoal está comentando no Twitter a respeito das eleições de 2022. Então, a gente vai fazer a instalação dessas bibliotecas. Vamos importá-las. Um daqueles tokens e keys que eu criei lá no meu aplicativo Eleições 2022, no portal de desenvolvedor, a gente vai precisar esse bearer token. É um cadeia de caracteres enorme. E a gente vai passar ele como parâmetro para esse método client do TweePy. Feito isso, a gente estabeleceu a comunicação com a API e aí eu vou utilizar em cima desse client o método Search Recent Tweets, ou seja, eu quero buscar os tweets mais recentes e passando como parâmetro a hashtag eleições 2022 é o assunto que me interessa e aqui eu estou fazendo um tracinho de negativo a hashtag SOS Brasil. Por que isso, Alcides? Eu já estive olhando os tweets mais recentes e tem uma série de pessoas que está retweetando uma mensagem que tem essa hashtag e eu não estou conseguindo visualizar o que as pessoas estão comentando porque esses retweets estão, entre aspas, monopolizando os tweets mais recentes. E na categoria Essential da API do Twitter, eu só posso recuperar no máximo 100 resultados, tá? Então, eu vou colocar um menos, eu quero excluir mensagens que tem essa hashtag SOS Brasil. Eu quero ver que as pessoas estão falando e comentando naturalmente, não apenas aquele spam de ficar retweetando a mesma mensagem.
Vou guardar essa resposta na variável response. Vou pegar os dados dessa resposta, vou colocar nessa variável tweets, que é uma lista, e vou imprimir o texto de cada tweet dessa lista. E aí vocês vão ver aqui todos esses 100 tweets mais recentes, que é, de novo, a limitação da categoria de acesso essencial da API do Twitter, que a gente consegue de graça. Então, tá aqui todos esses textos, tá? Então, eu vou descer a barra de rolagem, tem bastante coisa. Isso aqui são que as pessoas estão comentando no momento. Eu vou agrupar essa lista de tweets em um data frame, utilizando a biblioteca Pandas, tá? Vou dar uma limitada aqui na visualização. A visualização tem mensagens que são bem longas e vou olhar aqui o iniciozinho desse data frame, dessa tabela, né? Então, eu agrupei os tweets um em cada linha, tá? Aqui. E agora o que eu quero fazer é criar uma nuvem de palavras com todos esses tweets agrupados. Então, eu vou pegar todas essas linhas, e de novo, cada linha é um tweet. Vou pegar todos eles e vou agrupar em uma série do Pandas, e essa série eu vou concatenar em uma string, e essa concatenação é juntar essas strings, mas usando um separador espaço. Então, basicamente, eu vou pegar todas essas linhas aqui, vou juntar elas numa única string, dando espaço entre cada uma delas, tá? E vou mostrar o que eu obtive aqui no final. Então, tudo isso daqui que eu imprimi tweet por tweet, tá? Naquele loop, eu vou subir aqui em cima para mostrar esse detalhe. Eu fiz um loop aqui, um for, para caminhar por toda a lista e imprimir tweet por tweet, tá? Essa parede de texto aqui. Agora eu agrupei novamente, mas todo mundo concatenado numa única string, tá? Então, de novo, é isso aqui que eu vou utilizar para a minha visualização em nuvem de palavras, Word Cloud. Mas antes eu vou remover alguns caracteres especiais que eu estou vendo, né? Principalmente hashtag, arroba. Poderia colocar outros, mas apenas como exemplo. Então, eu vou passear por essa string caracteres em cada um deles. Por exemplo, aqui no hashtag, eu vou procurar nessa grande string e vou substituir o hashtag ou arroba por um espaço vazio, tá? E aí eu vou imprimir de novo a minha string grandona e agora não tem mais nenhuma hashtag, nenhum arroba, tá? Poderia limpar mais, aqui é só um exemplo novamente. E vou mostrar então para vocês como criar uma nuvem de palavras. A minha ideia é que as palavras mais relevantes para esse tema apareçam na nuvem de palavras. Então, preposições, artigos e outras palavras que não adicionam nada para esse tema ou não significam nada para esse tema, eu vou eliminá-las da nuvem de palavras. Existe um termo técnico para isso, é stop words. Então, eu quero que são as palavras que eu vou ignorar na hora de criar minha nuvem de palavras. Então, eu não quero o artigo a, eu não quero o que. Então, eu vou pegar os stop words da minha biblioteca Word Cloud, que é a biblioteca que eu vou para me ajudar a criar nuvem de palavras. Dentro dessa biblioteca já tem essas stop words para o inglês, então eu vou atualizar esses stop words e botar algumas palavras que eu não quero que apareçam na minha nuvem de palavras para eleições de 2022, incluindo a própria hashtag, RT de retweet e palavras como por, de, da, pois, em. Então, tem uma lista aqui de palavras que eu criei, que eu fui eliminando para que no final a minha nuvem de palavras seja bem significativa e consiga expressar o que as pessoas estão falando sobre eleições 2022 nesse momento.
tá? Então, feito isso, eu vou criar a minha word cloud e aí ela já está feita aqui, eu vou explicar algum desses parâmetros, a largura, a altura dela, as stop words, o tamanho máximo de fontes, o tamanho máximo de palavras, né? Posso botar mais ou menos palavras, a cor de fundo. Então, eu coloco uma série de parâmetros que vão comandar aqui a maneira como essa nuvem de palavras vai ser criada, e aí é só dar um generate, passar string, que é aquele blocão de palavras aqui em cima, que vai servir de insumo para a criação da nuvem de palavras da Word Cloud em Python, tá? E aí, finalmente, eu utilizo aqui o PLT Figure e o PLT Image Show, né? E passo essa Word Cloud e depois dou um show, né? Um visualizar, e está aqui a minha nuvem de palavras. Então, para quem não conhece o que é uma nuvem de palavras, ele vai pegar tudo que está naquela string, vai contar as palavras que aparecem com maior frequência, e essas palavras que aparecem com maior frequência, aqui na nuvem de palavras, elas vão aparecer maiores nas posições mais centrais. E os termos com menor frequência, que as pessoas estão falando menos nesse caso, já que a nossa string vem de que as pessoas estão falando no Twitter, aparece menorzinho, né? Aqui, ó, ainda foi algumas palavras que eu não gostaria, o como, foi, mas enfim, fiz tudo isso, agora eu posso analisar então o que está comandando o debate eleitoral nesse momento no Twitter, né? Então, as palavras grandes aqui, Brasil, eleições, Bolsonaro, né, o presidente aqui sendo muito falado, Moro, Lula, que são outros pré-candidatos à eleição de 2022, estão falando muito de corrupção, voto, imprensa, caminhoneiros, procuradores, jornalistas, agricultores. Então, nem Lula nem Bolsonaro, deve ser alguma hashtag da terceira via. Então, percebam que são palavras que estão nos noticiários, estão nos jornais, estão na boca das pessoas nas ruas e aqui também no Twitter, tá bom? Então, isso que a gente fez aqui, poderíamos fazer com outro tema. A gente poderia escolher uma outra hashtag aqui no início, tá? Na hora de procurar tweets recentes, a gente poderia usar outra hashtag e você pode criar uma nuvem de palavras sobre outro tema. Então, se você pegou tweets recentes e criou uma nuvem de palavra legal, poste aqui no comentário, ou se você tiver alguma ideia de outra nuvem de palavra, outra word cloud que a gente poderia construir em Python, poste nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui e até a próxima.